Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler com vocês Atos, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo 1 e depois pulamos para o versículo de 22 a 28. Vamos ler então Atos, capítulo 2, versículo 1 e depois do 22 ao 28. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí Pedro vai pronunciar esse discurso. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Que Deus abençoe a leitura e a explanação da sua palavra. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, nós agradecemos por estarmos diante do Senhor e termos a liberdade de abrirmos as Escrituras para meditarmos em cima dos teus ensinamentos, dos teus princípios. Que através dessa experiência de Pentecostes dos teus discípulos, possamos aprender, tendo uma vida que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Nesse domingo, muitas igrejas cristãs ao redor do mundo, elas comemoram o chamado Dia de Pentecostes. Muitas colocam uma cruz, como nós colocamos aqui, com um pano vermelho, simbolizando o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, e o amarelo simbolizando o fogo do Espírito Santo, que está registrado lá em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pentecostes, como nós já falamos, esse mês estamos falando sobre Pentecostes, e Pentecostes era celebrado 50 dias após a Santa Ceia, ou a Ceia da Páscoa. 50 dias após a Ceia da Páscoa, o povo celebrava o início das colheitas como bênção de Deus. Eles consagravam a colheita ao Senhor, além do que também expressavam a dependência de Deus, dependência dele, para futuras colheitas, para futuras provisões. E é esse o cenário que nós encontramos agora os discípulos em Atos 2. Eles estão em Jerusalém celebrando o Pentecostes, orando. Lembre-se, 50 dias atrás eles cearam com Cristo. Foi a última ceia dos discípulos com o Mestre. E 10 dias antes desse dia, Jesus aparece ressurreto para os discípulos. Você deve lembrar disso. Inclusive, um dos discípulos, ele fica meio ressabiado, porque ele diz, olha, eu só acredito quando colocar as minhas mãos, as feridas dele, quando eu o ver. Então, 10 dias antes de Pentecostes, eles têm um encontro com Jesus Cristo, agora ressurreto. E é sobre isso que trata o livro de Atos, capítulo 2, falando dessa festa. A descida do Espírito Santo, eles estão,
agradecendo a Deus pela colheita que Deus deu. E Jesus já tinha falado sobre isso em João capítulo 4, versículo 35, quando exorta os discípulos a levantarem os seus olhos para verem os campos que já estavam brancos. E realmente, os campos estavam brancos a ponto de Pedro levantar-se, discursar, depois da experiência que ele teve na descida do Espírito Santo, e 3.000 almas com o coração compungido aceitarem a Cristo, se renderem, cumprindo a promessa de uma grande colheita, que é a promessa de Pentecostes. Daí, dentro desse cenário, espero tê-los colocado dentro da cena, surgem algumas perguntas que eu gostaria de meditar com vocês nesta manhã. Será que nós precisamos de um Pentecostes hoje? Caso você responda sim, precisamos. Precisamos de um Pentecostes para quê? Por quê? O que Pentecostes tem a ver com os dias de hoje? O que essa festa traz à memória do povo de Deus? Ou qual o sentido dessa festa chamada Pentecostes? Para que essa festa? E principalmente, o que esse dia tem a dizer a mim e a você nos dias de hoje? Lembre-se, a festa de Pentecostes acontecia lá perto da colheita, da época de trigo, lá por maio, junho, está lá em Êxodo capítulo 34, depois você pode ler. E havia nesse período da colheita, e é isso que eu quero explanar, é isso que eu quero conversar um pouco com vocês essa manhã, a razão, o sentido desse Pentecostes, respondendo a essas perguntas que eu acabei de fazer. A festa da colheita, a festa de Pentecostes, havia uma alegria, um regozijo muito grande, porque eles agradeciam a Deus na certeza que teriam as suas mesas fartas e de que o ciclo da vida continuaria. Nada poderia impedir com que a vida continuasse, porque o Deus da vida é que supria o alimento, a sobrevivência. O Deus das colheitas não falharia com o seu povo. Eles estão alegres pelo fato que receberam algo de Deus. Eles tinham profunda gratidão e certeza de que, de alguma maneira, o ano que vem, quando eles semeassem de novo, eles colheriam, porque eles confiavam no caráter de Deus. A certeza no próximo ano era certo. E assim, antecipadamente, eles agradeciam por aquilo que ainda não viam, mas criam que Deus estava cuidando do seu povo. E aí vem a pergunta, mas como é que eles poderiam ter tanta certeza assim? Como é que eles podiam ter convicção de que o ciclo da vida continuaria? A resposta é só uma: pela fé. Eles se alegravam porque criam. Deixa eu repetir para você. Eles não viam suas mesas fartas no ano que viria. Mas eles agradeciam, crendo que Deus, o Deus das colheitas, era fiel, que Deus cuidaria da sua gente, que Deus não falharia em suas promessas. Por essa razão, uma das principais características da festa de Pentecostes é a alegria. É alegria. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 16, versículos de 9 a 12, para que você pudesse ver quanta alegria tinha nesse dia. Deuteronômio capítulo 16, versículos de 9 a 12. Deuteronômio 16, versículos de 9 a 12. Olha lá. 7 semanas contarás. Quando a foice começar na seara, entrarás a contar as 7 semanas.
e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias à tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Você percebeu? Ele diz, e te alegrarás, versículo 11, alegrar-te-ás, celebrarás, e cada um irá comparecer perante Deus conforme a proporção das bênçãos que Deus lhe deu. Um colheu pouco, o outro médio, o outro muito. De qualquer maneira, todos compareceriam até a presença de Deus em gratidão, em alegria, em regozijo, celebrando na proporção que Deus deu a cada um. A base era a proporção que Deus deu. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz, ofereçam a Ele o que quiserem, de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. Era uma oferta espontânea, generosa. Era uma oferta do coração proporcional ao modo de que Deus havia abençoado cada um deles. Me permitam ler outro texto aí perto, ainda no livro de Deuteronômio, capítulo de número 12, o versículo 7. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Vocês se alegrarão com aquilo que Deus der a vocês. Vocês serão felizes com aquilo que Deus der a vocês. Celebrem, se alegrem. Mas a minha medida foi 10, se alegrem 10. Foi 100, se alegrem 100. Foi 1000, se alegrem 1000. Se alegrem 1000. Qual seria? E aí eu preciso que você preste atenção nisso. Qual seria, já que você entendeu o cerne da festa, a maneira como o coração vai a essa festa, a alegria, o gozo. Qual seria a pior coisa que poderia acontecer nessa festa? O que iria de contrário ao mandamento de Deus em Pentecostes? Eu acho que você já respondeu. Seria o povo triste, infeliz, desconfiado, sem esperança, aguardando, dizendo, o pior ainda está por vir. Olhando para os 10 que um colheu, e disse, nossa, 10, mas foi ruim demais. Mas espere porque 2022 vai ser pior. Você colheu quanto? 50? É melhor que o de 10, mas você poderia ter colhido 1000, foi muito ruim. Alguns olham para Pentecostes e dizem, não, o que é importante ali é o poder que desceu dos céus. Tá bom, você pode fazer essa leitura, que o que poderia ser pior lá era não ter poder. Mas particularmente, eu quero crer que a falta de poder não seria bem o pior, pois eles poderiam ser um povo poderoso, mas infeliz. O iníquo, o ímpio, o homem distante de Deus, muitas vezes ele tem poder terreno, mas ele é tremendamente infeliz. São homens endinheirados, empoderados, mas tristes, entediados e amuados. Eu não creio que seria uma colheita não muito boa, uma colheita só de 10 ao invés de 100, uma colheita que não foi muito legal, que aí isso seria o pior, não.
Porque eu acho que você já passou por essa experiência. Às vezes um negócio não foi muito bem, você é mandado embora, alguma coisa não sai bem, mas ainda assim você vai dar a volta por cima. Você diz, bom, isso aqui eu já não deu certo, mas eu vou partir para um próximo negócio. Em outras palavras, você se reinventa. Então eu creio que o pior não poderia ser a falta de poder ou uma má colheita, mas a tristeza, quando eles chegassem para a festa, isso seria insuportável. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já foi em alguma festa completamente desmotivado? Você não queria estar lá? Você foi empurrado, obrigado, sapato apertado, gente que você não se agrada muito. Por mais que aquela festa tenha luxo, comida, regado a bebidas, um som maravilhoso, como é que está o teu coração? Triste, não vendo a hora de ir embora, porque você não queria estar lá. É horrível celebrar uma festa sem alegria e o gozo no coração. Vamos mais adiante. Pergunte para uma mãe, para um pai, e eles poderão confirmar isso que eu vou dizer. Não há maior dor para um pai ou para uma mãe do que ver o seu filho ou a sua filha sem alegria para a vida, sem paixão, sem entusiasmo para a vida. Não há coisa que dói mais a um pai ou a uma mãe ouvir do filho frases do tipo, eu não pedi para nascer. É como um punhal no coração dos pais. Ouvirem dos seus filhos, viver desse jeito era melhor nem viver. Viver ou morrer é a mesma coisa para mim. O que machuca o coração de um pai, de uma mãe, é essa dor de olhar para o filho e o filho não celebrando, não se regozijando com a vida, para a vida. Olha para o filho o tempo todo triste, desmotivado, sem vida. E por que dói tanto assim no coração dos pais? Simplesmente porque os pais amam os seus filhos. Os pais amam. Pastor, explica melhor isso, como assim amar? Deixa eu dizer uma coisa. Para quem ama de verdade, você não precisa explicar nada, porque a pessoa já entendeu. Não precisa usar nem lousa. Mas para quem nunca amou, não adianta explicar, porque ele não vai entender. Só realmente quem ama sabe o que é ter na vida do outro, que você investiu, que você amou, que você caminhou junto, ele feliz, ele alegre, ele pleno. Porque você amou, você se doou para o outro. Por isso a alegria do filho, da filha, é a alegria dos pais. A alegria do amado é a sua alegria. A mãe se entrega, se dá, não mede esforços. É isso que no versículo 23 nós lemos de Atos 2. Quando o pai entrega o filho se entrega porque ele amou a mim e a você. Jesus nos amou e foi para o sacrifício. É esse o discurso de Pedro em Pentecostes. É essa a mensagem do Evangelho. Alguém que amou profundamente a mim e a você, os homens, a ponto de se doar, a ponto de se entregar, a ponto de nos tirar do lamaçal do pecado, do inferno que nós vivíamos. A alegria do pai é a alegria do filho. A alegria é de todos aqueles que amam. A alegria do pai é a alegria de ver os filhos alegres. Agora, eu queria que você pensasse comigo uma coisa. O pai manda os filhos celebrarem uma festa, dizendo, se alegrem, se animem, se regozijem,
pois eu suprirei as vossas necessidades, podem crer em mim. Eu cuidarei de vocês, eu estarei com vocês, eu não deixarei vocês sozinhos, podem celebrar. E aí quando ele olha, os filhos estão na festa, cabisbaixos, murmurando, reclamando da vida, dizendo, não sei nem por que eu estou aqui. Você é capaz de imaginar como o pai se sente vendo os seus filhos assim? Porque a alegria é resultado do amor. O apóstolo Paulo, ele vai falar isso à igreja de Filipos. Filipenses capítulo 2, ele vai dizer, alegrai-vos do Senhor, outra vez, eu vos digo, alegrai-vos do Senhor. Quem está escrevendo isso é um homem que está preso, há mais de 2 anos que ele está esperando o seu julgamento. Esse homem que foi chicoteado, esse homem que está injustamente preso, esse homem que está sofrendo pelo Evangelho, ele tem autoridade para dizer para a igreja, alegrai-vos do Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É nessa carta, lá no capítulo 2, que o apóstolo Paulo vai falar sobre a auto-humilhação de Cristo, o esvaziamento de nosso Senhor Jesus. Ele diz, olha, Jesus se humilhou. Jesus deu, por que ele se humilhou? Olha, Jesus se esvaziou, por que ele se esvaziou? Porque ele nos ama. Aquele que diz para que eu e você nos alegremos, ele nos ama profundamente. A falta de alegria, de gozo no Senhor, é quase que uma afronta. Veja, eu não estou dizendo com isso que você não possa ficar triste, absolutamente. Algum parente que está doente, ou algum parente que morreu, alguma coisa, é verdade, você fica triste. Você perdeu o reptiliano, você sonhou uma coisa, tudo bem. Mas o que eu estou dizendo para você é o cultivo dessa alegria, que chega diante do altar, agradecendo a Deus pela proporção que recebeu, 10, 100 ou 1000, mas o seu coração, rejubilando, chega no altar e agradece ao Deus vivo. O Pentecoste nos lembra dessa gratidão, dessa alegria pela vida, desse viver a vida com intensidade, com paixão. Não há nada mais infernal do que uma religião triste, opaca, sem vida, sem alegria, sem celebração. Há sim um momento onde o servo de Deus perde a alegria. Por exemplo, Davi, no Salmo 51, ele, depois de tentar encobrir o seu pecado, ele diz, restitui a alegria da salvação. Deus restitui em mim a alegria da salvação. O pecado, a ocultação, a não confissão do pecado havia triturado a alma de Davi. Num determinado momento ele foi contra a vontade de Deus e foi buscar essa alegria no leito de uma outra mulher que não a sua esposa. E ele vai no Salmo 51 completamente quebrado, arrebentado, profundamente triste. E ele diz, restitui em mim a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Restitui. Eu não posso viver uma vida chamada uma vida com Cristo, na plenitude de Deus, triste, profundamente cabisbaixo, reclamando por todos os lados. Traz de volta essa alegria, traz de novo esse espírito generoso, esse espírito voluntário. Uma tradução diz, traz de mim de volta essa alegria da tua salvação e um espírito disposto a obedecer. Outra diz, traz de mim o desejo de eu ser obediente. Outra ainda diz, traz em mim, Senhor, o desejo sincero de te servir, mas por favor,
traz de volta a alegria no meu coração. A alegria vem com a paixão. Davi era apaixonado completamente. O amado dele, o Deus dele, era tudo para ele. A paixão por Deus nos faz lutar, nos faz viver, nos faz ir adiante. Nós não conseguimos ficar parados, imobilizados, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, quando temos o Pentecostes sendo vivenciado na nossa vida. O que faz com que Pedro se levante e fale para mais de 3.000 homens. É porque ele está cheio de Deus. O Pentecostes está sendo vivenciado na vida dele. Ele recebeu a promessa do enchimento do Espírito Santo. Deus agora habita dentro dele por meio do Espírito Santo. Ele tem uma causa para viver, ele tem uma causa para morrer, independente do que acontece ao seu redor, independente do que pode acontecer. Ele está pleno, alegre, confiante, resoluto. Deus habita dentro dele. Eu posso ir até o altar com alegria. Não é isso que o profeta Abacuque, no capítulo 3, diz? Ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, os currais não haja gado, todavia, eu murmurarei? Não. Todavia, eu abandono tudo. Todavia, se está desse jeito é melhor morrer, como disse a mulher de Jó. Não, Abacuque diz, ao meu redor, essa pandemia infernal, ao meu redor, as contas, ao meu redor, está tudo assim. É um negócio horrível, horroroso. Mas ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E no versículo 19 ele diz, o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre as maiores alturas. É Ele, a minha alegria é por causa dEle. Ele é a minha maior motivação, não é um coaching. Não é o quanto eu tenho na poupança, não é como as coisas ao meu redor estão, ainda que eu entristeça, ainda que meu coração fique acabrunhado, eu me alegro nele. Pentecostes nos ensina a chegar ao altar com gratidão e alegria. Perceba os discípulos aqui em Atos capítulo 2, eles estão temerosos, eles estão todos acuados, aguardando. Parece que não tinham mais ouvido falar do Nazareno. O Nazareno tinha morrido, mas eles tinham visto. Eles estavam naquele ínterim, ele morreu, ele disse que voltaria, ele falou da promessa, mas a promessa ainda não se cumpriu. Mas depois do cumprimento de Pentecostes, Pedro se levanta e tem uma mensagem que está explodindo no peito dele. Ele teve um Pentecostes, uma alegria invade a sua alma, a alegria da salvação. Aquele pescador covarde que nega por 3 vezes a Cristo, agora a alegria vem com a alegria, a convicção de quem é Cristo. Faça um favor, não ouse perguntar a um homem de convicções, que está convicto de quem é o seu Deus, de que o seu Deus suprirá todas as necessidades, de que o seu Deus está com ele, ele está cheio de Deus em seu coração. Não ouse perguntar quanto vai custar. Não faça isso. Não pergunte a Pedro e para os discípulos se eles estão seguros de fazer o que fazem. Não pergunte aos discípulos se eles continuarão pregando aquela mensagem, porque aquela mensagem vai custar caro para eles. Aquela mensagem vai levá-los às prisões, aos açoites, às noites mal dormidas, vai lhe custar o distanciamento da família por muitas vezes, vai colocar em risco a saúde deles, vai lhe custar vários finais de semana, a perda de gente querida.
Não tente convencer os apóstolos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que o custo, o preço que eles vão pagar é muito maior. Não tente fazer isso. É perda de tempo. Se você conhece pessoas que estão vivenciando o Pentecostes na alegria de servir a Deus, eles vão dizer: olha, eu passo por tudo isso, mas é para isso que eu vim ao mundo. Eu estou passando por toda essa aflição, e como é que você consegue ficar seguro, em paz, no meio de tantas coisas que estão abalando o mundo e você? Ele diz: porque se eu viver outra coisa não tem sentido. Depois que o Espírito Santo começou a habitar em mim, o meu coração se enche de gratidão e de alegria. Há um versículo que eu acho que é muito mal interpretado, ou pelo menos a interpretação de alguns. Eu penso numa outra interpretação, está lá em Marcos 8:36. Jesus que diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A gente logo pensa em salvação. Ele vai ganhar o mundo inteiro, mas ele vai depois para o inferno. Mas a gente não pensa que a gente pode perder a nossa alma durante a vida. Nós ficamos correndo atrás de trabalho, correndo atrás dos nossos afazeres, agitados, e aí vamos aos poucos perdendo a alegria da alma. Quando a gente se dá conta, a gente está triste, amuado. Um pouco de alegria numa festa aqui ou acolá, um pouco de alegria é que agora o trabalho melhorou, você está ganhando melhor, você vai ter uma casa melhor, um carro melhor, vai poder ir com a família viajar, e isso vai trazer alegria. Mas essa alegria é perene, ela não satisfaz a alma, ela não enche o coração daqueles que estão sedentos por Cristo. Homem, quando está cheio, um homem cheio do Espírito Santo, você percebe, a fala dele é diferente. Assim como um homem que está perdendo a sua alma aos poucos, olha para os olhos dele, já não estão mais marejados. A voz não embarga mais quando ele fala das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele é capaz de falar de Jesus, o amado da sua alma, de uma maneira displicente. Os cultos já não empolgam mais. O evangelismo é terceirizado, é relegado aos pastores e evangelistas. A oração é pesada, é cansativa. Parece que ele carrega o mundo nas costas para entrar num culto de oração. É o trabalho, eu estou correndo atrás das coisas, eu estou correndo atrás disso, eu estou correndo. Não há mais alma, não há mais paixão, não há mais alegria, não há mais vida. O Pentecostes já não é mais vivenciado por esse homem, por essa mulher. O que Deus está falando é: chegai-vos a mim com alegria e gozo no coração, porque a minha alegria é a força de vocês. A alegria do Senhor é a nossa força. Entenda isso, meu irmão. A alegria de Deus, diz a palavra, que é minha força. Casa, amigos, família, finais de semana na praia, isso é gostoso, está tudo certo. Mas há algo mais sublime, há algo mais nobre, há algo que transpassa toda essa alegria terrena, pequena. É a alegria da visitação de Pentecostes. E a mesma mensagem que Davi falou é falada por Pedro, como nós lemos lá em Atos 2, 25, 28, falando acerca da obra de Cristo, falando do que Deus fez. E ele diz, eu queria terminar lendo Atos capítulo 2, versículo de número 28, Atos 2, 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Me permitam ler mais uma vez. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença.
Meu irmão, talvez você esteja precisando hoje receber um Pentecostes na sua vida. Talvez exatamente no dia de hoje, Deus lhe trouxe para ouvir essa mensagem. Graças a Deus, porque a mensagem não é minha, é dele. E eu queria orar por você, a fim de que você recebesse um Pentecostes que, apesar das adversidades, das lutas, apesar de todas as dificuldades, você pudesse dizer como Abacuque: todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Vamos orar? Aí mesmo, se você puder abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, eu peço por esse irmão, por essa irmã que ouviu a tua mensagem, dizendo que a alegria dele é ver os seus filhos alegres, contentes em toda e qualquer situação, alegres apesar de todas as coisas, simplesmente porque confiam no caráter do seu Deus. Eu peço que o Senhor visite esse irmão, visite essa irmã com um Pentecostes no dia de hoje. Enche-os do teu Espírito Santo, restitui a alegria da salvação e restaura-lhes um espírito voluntário, generoso, dadivoso. Sê com eles, abençoe-os, enche-os da tua graça e do gozo do Espírito, para que eles, como Pedro, se levantem e falem daquilo que enche o coração de cada um deles, a mensagem das boas novas de Cristo. Seja assim, em nome de Jesus. Amém.